Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e puserdes em prática, serei felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no decorrer dessa semana, o Evangelho tem nos apresentado praticamente todos os dias uma frase, ou mais de uma frase, na qual nosso Senhor Jesus Cristo fala da sua unidade com o Pai e, de consequência, com o Espírito Santo. Embora não apareça claramente, mas nós sabemos muito bem que a Santíssima Trindade é o exemplo mais bonito de unidade que nós podemos contemplar com a fé. Não com os olhos, porque é Deus, mas a fé nos permite contemplar sim. E nós contemplamos isso na história da nossa salvação, nós contemplamos na Sagrada Escritura e contemplamos particularmente esses dias. O Evangelho tem sido muito insistente nesse ponto. E é interessante porque o trecho do Evangelho que nós estamos lendo hoje aconteceu bem antes que nosso Senhor Jesus Cristo fosse condenado e enfrentasse toda a dureza da crucificação que ele enfrentou. Na primeira semana depois da Páscoa, nós ouvimos todas as narrações daquilo que aconteceu depois da ressurreição, as aparições de Jesus. Na segunda semana também. Da terceira semana para cá, o evangelho que nós lemos são os acontecimentos antes da paixão, morte e ressurreição, mas que devem ser agora contemplados à luz da ressurreição, na luz da ressurreição. Hoje, nós pegamos aquele finalzinho do lava-pés e nós podíamos ficar agora extasiados dizendo: que coisa bonita! Deus, o Criador de todas as coisas, lavou os pés da criatura. Se antes da paixão, morte e ressurreição havia alguma dúvida, hoje não existe mais dúvida nenhuma. Jesus Cristo é Deus. E sendo Deus, Criador de todas as coisas, foi capaz de um gesto de humildade tão grande que nós repetimos isso por 2000 anos e vamos repetir por muito mais tempo ainda, e não deixamos de ficar admirados. Gente, é Deus, não é uma autoridade qualquer. Deus, de onde provém toda a autoridade. E Deus se abaixou e lavou os pés da criatura. Isso serve para a gente fazer uma reflexão muito bonita. Muito bonita mesmo.
E ele continua, depois de ter lavado os pés, dizendo que ninguém é melhor que ninguém. Olha que coisa bonita. Ninguém é melhor que ninguém. E o mensageiro não deve se achar superior àquele de quem ele leva a mensagem. É um risco que a gente pode correr. A igreja, algumas vezes, infelizmente, no decorrer desses séculos, a igreja em algum momento, não toda a igreja, mas alguém dentro da igreja cometeu esse erro de se achar superior até a Deus. Por quê? Porque o poder sobe a cabeça. A pessoa, quando tem poder, ela acha que ela manda em tudo, né? Por isso que eu gosto sempre de refletir sobre autoridade e autoritarismo, porque é muito importante nós entendermos a diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade nós exercemos com uma vida de esforço, construída na honestidade, no amor que nós temos pelas pessoas que estão ao nosso redor, a maneira como nós tratamos. A autoridade de um pai e de uma mãe sobre um filho e uma filha se dá pelo fato de que o filho e a filha se sentem amados pelo pai e pela mãe. É muito bonito isso. E esse grande exemplo nós recebemos de Deus. É Deus quem nos dá o exemplo. Ele nos ama e Ele quer que a nossa resposta seja uma resposta bonita, de adesão a Ele. Jesus repete várias vezes que quem o acolhe, acolhe o Pai. E hoje ele vai um pouquinho além, diz: aquele que recebe quem eu enviar, porque sou eu que estou enviando, recebe a mim, e aquele que recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então, queridos irmãos e irmãs, nós temos aí a oportunidade de refletir sobre pontos muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Eu estava olhando a humildade de Paulo e seus companheiros na primeira leitura, ao entrarem numa sinagoga fora da Terra Santa, na diáspora, né? Em algum lugar distante. E a humildade dele em se colocar ali para falar de nosso Senhor Jesus Cristo com uma serenidade que só mesmo a oração e a confiança em Jesus podiam dar a Paulo. Paulo poderia fugir daquela ocasião. Por quê? Porque os judeus tinham criado uma rejeição muito grande por ele, porque ele mudou de uma hora para outra. De perseguidor do cristianismo, ele passou a difusor, propagador, apoiador. Ele se tornou realmente uma das figuras mais importantes para a expansão do cristianismo. E ele entra com coragem na sinagoga e vai anunciar Jesus Cristo lá dentro. E não vai falando de maneiras estranhas, não. Ele entra na história da salvação para dizer que Jesus, quem ele está anunciando, é da descendência de Davi. É a realização daquilo que Deus tinha prometido. Quem acolheu Paulo, acolheu Jesus e acolheu aquele quem Jesus mandou, que mandou Jesus, que é o Pai. Quem o rejeitou, rejeitou tudo. Assim também nós devemos estar atentos na nossa vida, para não rejeitarmos aqueles que vêm até nós, mandados por Jesus. Aqui e acolá tem alguém que fica criticando as autoridades da igreja, criticam o bispo, criticam o papa. Eu tenho dó, não tenho outra palavra, não, me perdoe, eu tenho dó de quem não reconhecem a autoridade constituída por Deus. Porque quem escolhe um bispo para estar à frente de uma diocese é Deus.
Lembro uma vez de uma confusão que teve, aí um fulano escreveu: eu recebi tantos votos para ser tal coisa aqui. E o senhor, quantos votos recebeu? Aí a gente diz assim, comparando a história de um e outro, a gente vai ver que o negócio do voto é uma furada, né? Quando é Deus que escolhe, é mais vantagem para o povo. Mas não vamos entrar nesse argumento que é perigoso, somente esses dias. A palavra de Deus hoje, ela tem muito a nos ensinar. E nós devemos realmente acolher essa palavra para caminharmos com maior firmeza na nossa fé. O que é mais importante para nós hoje, homens e mulheres de igreja, da igreja, membros da igreja, é imitarmos a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. É não nos acharmos os tais, sermos humildes, sermos verdadeiros, praticarmos a nossa religião com consciência, não ficar em cima do muro ou querendo calçar todos os sapatos que aparecer na frente, né? Hoje eu estava conversando com um grupo de pessoas e a gente falava justamente disso, que tem gente que está dentro da igreja, mas acredita em tanta superstição. Quem professa a fé em Jesus Cristo não está nem aí para a superstição, gente. Jesus Cristo é infinitamente maior do que qualquer coisa ou qualquer pessoa. Ele é Deus. Quem descobre o valor de seguir Jesus Cristo não fica procurando mais nada, porque tem tudo. Tudo. Quem não aceita isso que eu estou falando é porque realmente ainda está vivendo numa cegueira muito grande. Tem que rezar para Santa Luzia, viu? Santa Luzia, abre meus olhos para que eu possa enxergar a verdade que está a um palmo do meu nariz e eu não reconheço. Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos que acreditar nisso e pautar a nossa vida nessa verdade. É por isso que é tão importante olhar para o Evangelho. Nós não temos que ler o Evangelho ou escutar o Evangelho como se fosse uma historinha bonita que o padre ou o diácono leu na hora da missa. Não. Isso aqui para nós é direcionamento. Aí você diz, mas sim, essa coisa aí escrita lá, há 2000 anos atrás, o que tem que dizer a mim, hoje, que estou aqui? O que tem que dizer é que nós devemos ter uma unidade muito grande entre nós. Nós temos que ter uma atenção muito grande para aqueles que Deus enviou para nos direcionar. E nós temos que ter uma atenção muito grande para não sermos somente de fachada. Aqui, de uma maneira muito velada também, Jesus fala de Judas. E por que Judas traiu Jesus? Porque ele nunca acolheu Jesus no coração dele. Nunca. Ele ia no grupo, ele ria, ele estava com os outros, se aproveitava das coisas que aconteciam no grupo, mas ele não pertencia ao grupo. Por isso que para ele trair Jesus foi tão rápido a decisão para ele trair Jesus. Porque ele nunca fez parte do grupo. E assim nós devemos estar atentos para que não aconteça conosco. Nós não devemos estar na igreja como Judas estava no grupo dos apóstolos. Nós devemos estar na igreja com muita consciência. Nós estamos por Ele, por Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho não pode ser uma historinha que a gente escuta. O padre abre um livro e conta uma historinha para nós. Não. Isso aqui é uma mensagem clara, porque a palavra de Deus, ela não é presa a um tempo, de maneira alguma. O que nós estamos ouvindo hoje, os discípulos ouviram há 2000 anos atrás. É proclamado aqui e é proclamado na China do mesmo jeito. O Evangelho é direcionamento para a nossa vida e por isso nós temos que acolhê-lo como tal. Não pode de maneira alguma
olhar para o Evangelho como se fosse uma literatura bonita, muito bem elaborada, que quando a gente estuda no grego, a gente descobre que no tempo em que foi escrito, segundo essa declinação e tal, tem gente que se perde nisso e não chega a Jesus. Coitado, né? Nós temos que permitir que o Evangelho seja alimento para nós. Quando a gente sai de uma missa como essa, nós temos que sair com uma sensação de que nos alimentamos mesmo com a palavra e daqui a pouco com a Eucaristia. É por isso que desde sempre a igreja se reúne para celebrar. É muito importante. Tem tantas coisas curiosas da história da igreja, mas a coisa mais bonita que nós devemos guardar é justamente esse sentido de alimentar-se com a palavra de Deus e com a sua presença real na Eucaristia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.